Dilma mandou a BIM espionar Eduardo Campos, revela presidente nacional do PSB. Petista atuou contra a candidatura presidencial do ex-governador, que acabaria morto em desastre aéreo. Gente, mas como assim? Como que a imprensa não tá falando sobre isso? Isso muda tudo! Calma, respira. Nas últimas semanas, essa notícia aí inflamou os ânimos dos que acreditam que o acidente aéreo que matou o ex-governador de Pernambuco teria sido, na verdade, um assassinato. Mas essa revelação sobre espionagem não é tão reveladora assim, e também não muda nada na investigação sobre a queda do avião. Nessa edição, vamos falar sobre como essa manchete que viralizou nas redes omite diversos fatos para sugerir um cenário completamente diferente do que aconteceu. Para você ver a que ponto checamos. A notícia de que a Dilma teria espionado o Eduardo Campos replica uma declaração do presidente do PSB, Carlos Siqueira, ao podcast Direto de Brasília no dia 27 de maio. Quando o Eduardo saiu pré-candidato, vocês não acreditam o que aconteceu para evitar a candidatura de Eduardo Campos. A candidatura de Eduardo Campos saiu a fósseis, até mesmo do PSB, porque se interferiu tanto o governo da Dilma no PSB... E sofreu muitas ameaças, né? E sofreu muitas ameaças. Para se ter uma ideia, teve um agente numa greve lá de Suape, que a Dilma botou um agente da ABIN lá dentro, que foi preso lá, porque o Eduardo descobriu. Só aí você já vê que o tom usado na notícia foi bem diferente do de Siqueira. Mas e se eu te disser que essa história já era de conhecimento público desde 2013? Segundo a revista Veja na época, 4 agentes da ABIN foram presos por atuar disfarçados no porto de Suape, em Pernambuco, com o intuito de espionar as ações de Campos e levantar informações para usá-las contra o então pré-candidato à presidência da República. A reportagem disse ainda que o governador chegou a cobrar satisfações do GSI, que garantiu que não havia espionagem de cunho político ou eleitoral. O próprio Campos pediu para que o caso fosse mantido em segredo. Mas diversas outras fontes colocam em xeque a versão da revista. Um documento revelado pelo Estadão antes da matéria da Veja mostrava que, na verdade, agentes da ABIN estavam monitorando portuários e sindicatos contrários à medida provisória 95, conhecida como MP dos Portos. Após a notícia da revista, o Porto de Suape disse que impediu a entrada de agentes da ABIN no local, mas que não houve prisão. O GSI também negou a prisão e a espionagem em nota enviada à imprensa dias depois da publicação da reportagem. Além de antiga, a tal revelação também teve sua relação com o acidente aéreo descartada pelo próprio Siqueira durante o podcast. Já que o senhor está falando isso, fala inclusive, desconfio do acidente de avião, que pode ter sido algo... Isso eu não desconfio. Eu acho que o acidente foi acidente mesmo. Sou convencido disso, mas agora eu sei que as dificuldades políticas que nós passamos foram muito grandes dentro do PSB. O recorte da notícia que viralizou nas últimas semanas esconde então que não houve revelação nenhuma. Sim, 4 agentes da ABIN foram presos em 2013 por supostamente espionarem o governador. Mas isso já era de conhecimento público e não muda a conclusão das causas do acidente que o vitimou. Campos morreu em agosto de 2014. O relatório final da FAB, publicado em 2016, aponta que 4 fatores contribuíram para a queda da aeronave. 1. Desvio no momento da descida. 2. O trajeto feito pelos pilotos, que era diferente do programado. 3. As condições do tempo, que estavam próximas dos mínimos de segurança. E 4. Segundo apontam indícios, a possível desorientação espacial dos pilotos. Em 2018, a PF também apresentou um relatório sobre o caso e descartou qualquer hipótese de sabotagem. Mas isso não importa para os conspiracionistas. O título da notícia distorcida passou a ser compartilhado, inclusive por políticos, para mais uma vez acusar o PT de ter matado Campos. Com isso, também passaram a circular mentiras sobre outros casos, como o do ex-ministro do STF, Teori Zavascki, morto em um acidente de avião em 2017, e o do ex-presidente Jair Bolsonaro, vítima de um atentado à faca em 2018. Mas, da mesma forma, nenhum desses incidentes tem relação com o PT. A FAB concluiu que a aeronave que levava Zavascki caiu por uma somatória de fatores, como mau tempo e falha humana, e diferentes inquéritos determinaram que Adélio Bispo agiu sozinho. E nunca foi apresentada nenhuma prova ou indício de que petistas estariam envolvidos nesses casos. Questionar as conclusões de uma investigação sem apresentar nenhuma prova é uma forma de desinformação. Além de tentar incriminar pessoas que não têm relação com o caso, essas conspirações ainda desrespeitam o luto da família. Na newsletter completa lá no site, falamos ainda de outras mentiras sobre a morte de Eduardo Campos que voltaram a circular, como a história de que ele estava à frente nas pesquisas quando aconteceu o acidente. Para ler as edições da Que Ponto Checamos em primeira mão, assine pelo link que está na bio.